Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Dar uma aula para guias de mergulho, para mim, é uma honra. Eu também sou instrutor de mergulho e guia de mergulho em algumas unidades de conservação. Sou biólogo e sou fotógrafo e cinegrafista especializado em imagens subaquáticas. É muito importante esse registro em imagens do fundo do mar, por alguns motivos. Então, a gente tem, primeiro, o motivo de sensibilizar a população e levar o fundo do mar a quem não pode chegar até ele. Então, a gente tem aquele ditado de que a gente ajuda a proteger o que a gente conhece. Então, quanto mais gente conhecer e achar o fundo do mar bonito, mais vai ser preservado aquele lugar que é o lugar que a gente trabalha, a gente guia de mergulho, por exemplo. E mais gente vai vir e vai fomentar o turismo. Então, quanto mais for divulgado, melhor. Mas, claro, que existem regras para a gente fazer esse registro, né? A gente vai falar, eu vou falar para vocês sobre o mergulho em si, onde pessoas são guiadas para fotografar, e vou falar como as pessoas podem ajudar a ciência usando câmeras. Então, quando eu comecei a mergulhar, os equipamentos de mergulho fotográficos eram com filme 35mm, aquele que a gente pega um rolinho que tem apenas 36 fotos e a gente manda revelar as fotos depois. Então, eu fazia viagens para o Atoll das Rocas e às vezes não tinha dinheiro porque eu era estudante de biologia, aí tinha que mandar revelar dali 6 meses para ver o resultado. Então, a quantidade de gente fotografando embaixo d'água era muito pequena, porque a curva de aprendizado era muito baixa, né? Hoje em dia, muitas pessoas, graças ao advento da fotografia digital, muitas pessoas conseguem carregar uma câmera para debaixo d'água. Não porque se tornou mais fácil, mas porque esse processo todo é mais rápido, né? A curva de aprendizado é mais rápida. Então, hoje em dia, praticamente todo mergulhador tem uma câmera, né? Graças principalmente a essas pequenas câmeras de ação, tem uma câmera para fazer registros subaquáticos. Então, essa aqui, um fotógrafo com um pau de selfie, né? O carinhosamente apelidado pau de selfie, filmando embaixo d'água. Em várias unidades de conservação, inclusive, esse instrumento não é permitido, porque acaba criando uma conduta não consciente embaixo d'água. Vamos já chegar nesse ponto, né? Então, como eu falei para vocês, hoje em dia, muita gente carrega uma câmera para baixo d'água, né? Sejam câmeras mais complexas, como essa câmera DSLR, com uma caixa estanque gigante, com flashes e iluminações, seja uma pequena câmera de ação numa caixa estanque, que você só aperta um botão e faz um registro, né? Chegamos aí na parte da importância estética da coisa. Então, muitas pessoas imaginam que ver um peixe como esse é uma coisa que só existe no Discovery Channel ou no Animal Planet, mas várias pessoas podem estar lá junto e observar um mero. E o fotógrafo subaquático é o que leva essa informação para as pessoas. O fotógrafo subaquático também é o cara que mostra que qualquer pessoa, essa aqui é uma pessoa fazendo um batismo ou um discovery dive em Fernando de Noronha, mostra que qualquer pessoa pode mergulhar e chegar perto de um animal incrível que ela jamais pensaria em ver na vida dela. Mas uma coisa importante que eu gostaria de falar, principalmente para quem está guiando o mergulho, né? As pessoas que são guias de mergulho, às vezes tem que entender que o fotógrafo está lá para fazer esse registro, então
Normalmente, quem é fotógrafo subaquático tem uma grande paixão pelo que está fazendo, porque é uma coisa que é cara, é uma atividade muito cara, os equipamentos são caros, as viagens são caras, e na grande maioria das vezes o cara faz isso por hobby. Então, quando a gente guia um fotógrafo subaquático, temos que aprender a ter uma paciência com essas pessoas, porque elas muitas vezes fizeram um investimento muito alto, né? Criaram uma expectativa muito grande de estar naquele ponto de mergulho e às vezes a gente está guiando o mergulho, isso já aconteceu comigo, né? Então estou dando um exemplo da minha própria vida para vocês. Muitas vezes a gente está guiando o mergulho, aí tem um percurso a fazer e a gente faz aquele percurso meio no modo automático e não presta muita atenção naquele fotógrafo que quer parar por um pouco de tempo, assim, e tirar uma foto de uma coisa que ele está vendo ali e achou incrível, que às vezes para nós é uma coisa corriqueira do dia a dia. Perdão. Então a gente tem que aprender que quando tem um fotógrafo no grupo, tentar, não que a gente tenha que apenas dar atenção a ele, mas temos que tentar entender que aquela pessoa tem uma grande expectativa e é justamente ele que vai ajudar a divulgar o nosso ponto de mergulho, certo? Então temos aqui dois mergulhadores numa mesma situação, fotografando uma raia. A gente, como guia de mergulho, temos que dar, quando a gente vê um fotógrafo carregando um equipamento, né, o ideal é que a gente converse com essa pessoa antes, e explique as normas do lugar, né? Sabemos que em unidades de conservação não é permitido tocar o fundo, né? Não é permitido correr atrás dos animais. Então, a postura correta de um fotógrafo é ficar a uma certa distância do fundo, ter um ótimo controle de flutuabilidade e não causar um distúrbio na fauna marinha para conseguir aquela imagem maravilhosa a todo custo. Por outro lado, o guia tem que estar lá para ajudar o fotógrafo a conseguir minimamente conquistar aquele objetivo dele. Vou dar um exemplo de Alcatrazes, por exemplo, né, que é uma unidade de conservação do estado de São Paulo, onde eu costumo mergulhar. Muitas pessoas estão esperando para mergulhar em Alcatrazes há mais de 20 anos, porque é um lugar que ficou fechado, né, pertencia à Marinha do Brasil, e foi transformado em unidade de conservação há pouco tempo. Então existe uma grande expectativa para esse mergulho. Então o cara tem uma grande expectativa, tem um equipamento caríssimo e paga super caro por uma operação. Vamos ajudar essa pessoa a conseguir fazer uma foto incrível desse lugar e ajudar a divulgar nosso próprio ponto de mergulho. Além disso, né, a gente pode colaborar muito com a ciência. Então, existem programas de ciência cidadã em vários lugares do mundo em que qualquer cidadão, tanto o guia de mergulho quanto a pessoa que está sendo guiada pelo guia, podem colaborar simplesmente fazendo fotos de algumas situações, né? Por exemplo, esse peixinho aqui, ó, é um cirurgião, mas quem está acostumado a mergulhar na costa brasileira sabe que esse não é um cirurgião comum de ser visto. É um peixe que foi fotografado na laje de Santos, e um Acanthurus morrove, que é um peixe da África. Então é um registro incrível. E a partir de um registro fotográfico foi feito um trabalho científico de uma espécie que até agora a gente não sabe classificar se é invasora, se é exótica, mas que está lá na Laje de Santos e já está lá há muitos anos. Uma outra coisa, esse pequeno ouriço que está aqui na foto é um ouriço que, quando a gente olhou, as pessoas achavam que era uma espécie invasora. Antes de martelar, remover ou fazer qualquer coisa, foi feito um registro fotográfico que o cientista especialista olhou e falou: não, isso é um jovem de um ouriço que é comum na costa brasileira, então não é nada do outro mundo. Então,
são registros que ajudam a ciência a trabalhar. Uma outra forma de ajudar a ciência são os programas de fotoidentificação de animais, como, por exemplo, as raias de amanta. As raias de amanta têm essas manchas na barriga, que são particulares a cada animal. Cada raia de amanta tem um padrão de manchas diferente que funcionam como uma digital. E projetos de pesquisa têm, às vezes, verbas limitadas para fazer saídas de campo. E como a gente sabe que hoje em dia todo mundo carrega uma câmera, criou-se um programa, o Projeto Mantas do Brasil, criou um programa de ciência cidadã, no qual a gente ensina qualquer mergulhador a fazer um registro desse padrão de manchas. E essas pessoas podem enviar esses registros e a gente descobrir se aquele animal já foi avistado em algum lugar. Caso seja um animal novo, a pessoa pode batizar o animal com o nome que ela queira e se cria todo um programa que aumenta o interesse das pessoas não só em ver esses animais gigantes, mas também registrar e ajudar a ciência. O mesmo tipo de fotoidentificação pode ser feita com os meros. Uma foto da face do animal, da parte lateral da face do animal, pode ajudar o Projeto Meros do Brasil a identificar cada indivíduo e saber de um lugar, onde eles estão se movendo, né, de um lugar para o outro. Ou tubarões-baleia. Então, isso aqui é a impressão digital do tubarão-baleia. Então, qualquer mergulhador pode fazer um registro como esse e ajudar a ciência. Inclusive, existem lugares em que as pessoas vão exclusivamente, pagam, né, para participar de expedições e ter aquela vivência de como se eles fossem cientistas também. Aqui a gente já tem um instrumento mais rebuscado, em que a gente usa uma câmera, não dá para ver direito no slide, mas tem uma pequena câmera numa barra, uma câmera de ação, que fica filmando direto, e na ponta de em cada ponta dessa barra, que tem meio metro de comprimento, tem um laser que é projetado na raia, e a gente consegue fazer uma imagem dessa distância de meio metro e estimar o tamanho do animal. Então, o uso de imagens para filmar uma raia e conseguir medir o tamanho. Um outro trabalho incrível feito que só foi possível ser realizado com o advento da fotografia digital foi o monitoramento usando fotoquadrados. Então, as pessoas, cientistas, né, escolhem alguns lugares-chave, instalam parcelas, então colocam lá um ponto fixo, no qual elas instalam esse quadrado, cada subquadrado desse é fotografado, e em uma época seguinte, sei lá, na próxima estação do ano, ou no próximo ano mesmo, volta lá e fotografa o mesmo lugar, para que a gente tenha um registro histórico usando apenas imagens, sem coletar nenhum organismo, e use essas imagens para verificar se, por exemplo, os corais estão morrendo, ou se está tendo um desenvolvimento maior, ou se o sedimento, por exemplo, causado por uma dragagem de porto em uma região próxima está causando algum tipo de impacto. Então, é um tipo de atividade relativamente simples que não precisa ser feito exclusivamente por cientistas. Um mergulhador bem treinado e que saiba minimamente fotografar consegue fazer esse registro. Então tá aí, a gente consegue ver o coral, as algas crescendo, as esponjas, e esse registro está lá e vai servir muito para o que a gente chama de programas de monitoramento a longo prazo. Então, por exemplo, no arquipélago de Alcatrazes, antes da atividade de mergulho começar, fomos lá, começamos um monitoramento, fotografamos. Assim que a atividade de turismo foi implementada, vimos que continuamos o monitoramento e vimos que a atividade turismo em si
não causou um impacto significativo nos corais que a gente estava mostrando, no fundo que a gente estava mostrando, né? Aqui já uma coisa um pouquinho mais rebuscada, que é um groove, é um instrumento que serve para filmar e fotografar animais que não costumam aparecer próximos a mergulhadores por conta do barulho emitido pelas bolhas. Então, dentro de cada uma dessas canos que está aqui nessa estrutura metálica, tem uma câmera. Dentro desse cano que está na ponta da vara tem uma isca. Essa isca age como um atrator e as câmeras filmam esses animais, né, que aparecem e que não costumam aparecer para o mergulhador recreacional. Então serve para a gente ter um registro não destrutivo, sem ter que pescar ninguém, nem coletar ninguém, dos animais que não costumam aparecer. Normalmente os grandes predadores, como os tubarões. Esse aqui é um bruve pelágico que fica pendurado na coluna d'água sem chegar no fundo. Tá? Isso era mais ou menos o que eu tinha para falar para vocês. O importante quando a gente está guiando fotógrafos é manter essa conduta consciente. Então, um briefing bem dado muitas vezes evita um estresse de o mergulhador encostar no fundo e a gente criar uma briga, por exemplo. Falar, você não pode encostar, mas o cara, mas eu estou aqui fotografando, paguei super caro. Então, se a gente se adiantar a essa situação, né, eu normalmente quando vejo alguém com uma câmera, quando eu estou guiando um mergulho, eu vou lá e converso com a pessoa antes, né? Falo, ó, o que você vai fotografar? Você vai fotografar peixes? Vai fotografar macro? Qual que é a tua ideia? E aí ajudo a pessoa, né? Falo, ó, vamos, então a gente vai guiar, eu vou te guiar para cá, eu sei que em tal lugar tem um cardume que sempre aparece, não sei o quê. Eu me posiciono de um jeito que você consiga chegar e o grupo espera um pouco e você vai fazer sua foto. Avisa antes que a gente não pode encostar no fundo. Por favor, mantenha o seu controle de flutuabilidade para que se o cara encoste ou veja uma tartaruga, já não saia correndo e a gente evite aquela situação que pode se tornar uma situação desagradável. E lembrando que aquela pessoa, muitas vezes, é quem vai ajudar a fomentar o turismo na nossa região, né? Além disso, os guias de mergulho, normalmente, carregam câmeras GoPro, por exemplo, e aquele registro científico é muito importante para a ciência cidadã. Então, eu queria agradecer a presença de todos. Muito obrigado e bons mergulhos.